no Brasil, e você tem autoridade para falar isso de várias formas, sobretudo também porque você é professor universitário e tem acompanhado esse processo aí do ponto de vista acadêmico, político, social. Como que você observa, né, a partir a primeira parte em relação às suas pesquisas, né, você tem pesquisado, e na segunda parte da questão é falar aí sobre esse processo de implementação das cotas nas universidades. Daniel, pergunta extremamente oportuna, que nós temos aqui, inclusive, que o dever, né, de ofício, como eu já falei, enquanto pesquisador e também enquanto, né, militante, embora o meio acadêmico não gosta muito dessa palavra, não, militante. Então, eu digo o seguinte, quando intelectual orgânico, né, comprometido com o segmento de qual ele se originou. Então, nós estamos aqui agora na condição de intelectual orgânico. Bom, então a primeira coisa que nós devemos entender é que nunca houve, mas nunca houve mesmo, né, uma aceitação pacífica da condição de opressão que nós, né, infelizmente, somos herdeiros, que nós somos o que? Resultado de uma sociedade escravocrata. Eu até faço um aporte aqui, peço licença ao grande sociólogo, que eu admiro muito no momento, que é Gessé de Souza, um dos livros dele que ele lançou recentemente, o título é bem sugestivo, que ele vai diretamente na abordagem que todos nós deveríamos ir. Como o racismo criou o Brasil. Olha só que ousadia desse grande intelectual da sociologia brasileira, Gessé de Souza. Então, nesse livro, ele descreve o quê? Nós somos resultado de uma sociedade extremamente racista. Mas sempre teve também o quê? A resistência desse legado, tão triste para nós, que é o principal protagonista deste país, para que nós sempre insistimos na necessidade de termos uma sociedade democrática. Mas quem é esse sujeito histórico? Quem é esse protagonista dessa construção ainda em desenvolvimento que é a democracia brasileira? O movimento social negro brasileiro. Porque o movimento social negro brasileiro sempre se organizou desde a época da sociedade escravocrata. Nenhum negro que veio, né, para cá de forma extremamente impositiva e forçada, por uma lógica, né, internacional da sociedade pré-capitalista, que hoje nós somos resultado da sociedade capitalista extremamente preconceituosa, segregadora, discriminatória em todo sentido, para todas as variantes existentes, né, do segmento socialmente, historicamente excluído, mas esse protagonismo do movimento negro foi extremamente interessante e é ainda extremamente interessante para que a sociedade tenha um olhar para aquilo que é mais sublime, né, que é umas relações sociais voltadas para a democracia. Então, nós vamos assistir na trajetória toda do movimento social negro a sua presença marcante nessa construção, que começa lá nas sociedades alternativas quilombolas. Diga-se de passagem que quilombo não recebia só escravos e escravas, né, fugitivas do regime escravocrata, mas recebia também pessoas brancas, pobres, que não eram proprietárias de escrava nem donas de terras. E também, mais do que nunca, nós eternos parceiros, irmãos, os povos indígenas. Tanto assim que hoje nós temos várias pesquisas voltadas para o afro-indígena, o negríndio, né? Então, nós temos mais essa relação, né, que agrega muito e acrescenta muito nessa luta pela construção democrática. Então, povos indígenas e população negra brasileira é protagonista disso. Então, todas as políticas públicas de reparações e compensações